culturalmente temos a ideia difundida de que a adoção só deveria englobar as crianças numa idade ainda tenra, né? Por isso que os nossos abrigos estão cheios, efetivamente estão muito cheios. Muitas vezes falam, mas tem muitos adotantes, também tem muitas crianças, o número de crianças acaba passando bastante o número de adotantes, mas justamente por conta disso, porque o que se busca são crianças até uma idade, depois daquela elas acabam sendo esquecidas, crianças que não tenham nenhum tipo de rebaixamento, nenhum tipo de deficiência, que sejam, o que se busca são os filhos perfeitos. E aí os adolescentes acabam sendo esquecidos nos abrigos, e acabam saindo de lá só quando alcançam a maioridade, e nesse meio tempo talvez não se tenha feito muito por ele, ou não se tenha buscado uma via para ele ter um vínculo afetivo fora de lá. A primeira vez que eu vi foi um cara de 17 anos e alguns meses que pirou no abrigo depois de viver lá desde criança e ser um cara super legal. O que é pirar? O que ele pirou? Ele começou a aprontar, caiu na droga, fugia, voltava. Aí nós reunimos fizemos uma série de ações para tentar ajudá-lo. Conseguimos trabalho, chamamos do fora, acolhemos mais do que já estava acolhido. E não funcionou, porque a estrutura econômica, trabalho, estudar, o abrigo dá, e dá muito bem, e faz muito bem, e é a obrigação do abrigo. E aí a gente percebeu que o grande problema era a questão afetiva desses adolescentes. Todos os funcionários aqui, vou dizer, todos os funcionários, eles amam o que eles fazem. Eles amam estar aqui, amam cuidar dessas crianças. Mas eles sentem que não é a mesma coisa, porque nós estamos aqui com um vínculo empregatício. Então, eles têm total consciência de que se o nosso salário não cair no próximo mês, nós teremos que procurar um outro emprego. Como psicanalistas, nós entendemos que é um universo de muita delicadeza, porque a gente está muito diante de um tema que é o mais angustiante de todos os temas que o humano se depara, que é a questão do desamparo. A impressão que a gente ficou assim, escutando esses meninos é que a ideia da adoção é uma ideia predominante, assim, mas muito também porque a gente não oferece outras formas de sonhar para essas crianças, né? Por mais que a gente tenha todo esse vínculo, esse afeto, essas coisas, nós não temos esse tempo individual para eles. E dentro do apadrinhamento afetivo, eu vejo que nós encontramos esse momento que eles precisavam individual. Então a gente procurou o grupo Acesso do SEDES, que é um grupo de psicólogos, e também um outro instituto chamado Fazendo História, que trabalha nessa área, porque a gente entende, pela prática também, a importância de quem vai apadrinhar ter consciência do que é o apadrinhamento. Que é uma coisa difícil, porque geralmente você fala, mas nossa, é tão importante, eu quero ser padrinho. Mas você tem condição de ser padrinho? Você vai aguentar o rojão? Então a nossa preocupação seria como os padrinhos estariam dentro do projeto lidando com a diversidade das meninas, no caso aqui da nossa unidade, né? Não esperar que as crianças vão abrir os braços e dizer que legal que você está aqui. De repente não, de repente você vai chegar e ela vai falar, poxa, que saco você aqui de novo, mas o que ela mais queria era realmente que você estivesse ali. A gente lançou uma matéria no jornal e em 3 dias mais de 3.000 pessoas se inscreveram no programa. Vinham os e-mails, a gente encaminhava para os SEDES, mas a ansiedade das pessoas em já vir na casa e conhecer as crianças, os adolescentes, era muito grande. E a gente teve que explicar que seria um projeto piloto, um momento formativo, com várias etapas a serem concluídas, para chegar no ponto de conhecer, portanto, o afilhado em questão. E a resposta foi muito legal, né? Porque as pessoas vieram de peito aberto e aí tiveram que aceitar a preparação, praticamente fazer uma terapia, né, em grupo ou sozinha, 4 ou 5 meses, né? Nós não adotamos uma metodologia de avaliação dos padrinhos, do tipo, vamos fazer entrevista para ver se você serve para ser padrinho. Nós fomos fazendo grupos de discussão antes deles conhecerem os meninos. Sim, eu esperava algo onde as regras já estivessem mais definidas, onde haveria talvez a avaliação do perfil de um jovem adequado com o meu perfil. Um medo que a gente tinha, né, e que a gente conversava muito no Grupo Acesso, era de transformar o projeto do apadrinhamento numa agência de casamento, né, de ficar
ligando pessoas que tenham a ver e tentando formar grupos, assim. E que felizmente isso não aconteceu. Se relacionar com um grupo totalmente heterogêneo, né? Pessoas que não têm nada em comum a não ser a vontade de estar ali, né, com o projeto de apadrinhamento. E pessoas que até com entendimentos diferentes do que é ser esse padrinho ou não. Os meninos pediam muito assim, para o encontro acontecer logo, queriam dados concretos dos padrinhos. E a gente pensou em realizar uma mediação um pouco mais simbólica desse encontro, que veio então com a ideia de que os padrinhos mandassem vídeos, imagens e tal, e compartilhassem com as crianças. Eu sou a Luciana. Mas pode chamar ela de Lu. E a gente está aqui fazendo um filminho para vocês, espero que vocês gostem. Sou formado em engenharia, mas cansei de lidar com os números. Sou super curiosa, gosto de viajar. Queremos saber o que tem aí, do outro lado. Tô ansiosa para conhecer todo mundo. Um beijo. O grupo de padrinhos ia encontrar o grupo de crianças e vamos ver o que ia rolar, não é? Tudo isso, com muita discussão com os padrinhos, eles foram opinando de como é que seria esse encontro, aonde, de que jeito, o que queria fazer, qual é a programação, né? Foi bacana o primeiro encontro. Depois disso, elas queriam saber incessantemente quem vai ser meu padrinho. E começou a peleja para a escolha do padrinho e madrinha, né? Conhecer as crianças, né, no primeiro momento, onde você não tinha definido o que era ser padrinho, quem era seu afilhado, como é que era seu padrinhamento, foi um outro momento muito importante e bem transformador, né? Conhecer a realidade das crianças, conhecer um pouquinho da história de cada uma delas. E depois também no dia que foram feitos os pareamentos, foram bem diferentes do que a gente imaginava. Então foi todo um processo cheio de surpresas, o que sim gerou angústia para algumas pessoas. Eu acho que gerou angústia para todo mundo em algum dado momento, por alguma intensidade, etc e tal. Talvez se esperasse algo mais manualizado, e o que se apresentou foi um processo autoconstrutivo. E agora, né, com o afilhado definido, né, e já exercendo o papel de padrinho, é uma mudança muito significativa e muito positiva. Né? Eu acho que eu estou, cada dia que passa, sendo um ser humano melhor. Tem padrinho que, bom, nossa, vou pôr um quartinho lá na minha casa para essa criança. Tem padrinho que fala, eu não vou levar essa criança para minha casa, eu vou fazer coisas muito legais com ela. Não necessariamente isso. Cada um vai inventar o seu jeito. O padrinho é para passear no parque, é para trocar uma ideia, né? E para receber presente também. Então, quando eu ouvi da madrinha que ela recebeu um pote de doce do passeio que ele fez, isso eu falei, meu, já matou a pau o que eu vejo como um apadrinhamento afetivo. Olha, o padrinho do apadrinhamento, até a gente que é funcionário quer receber um apadrinhamento agora. Porque eles são muito presentes, eles estão assim em contato constante com os membros da equipe, não só para falar, olha, vai ser o meu dia de fazer o passeio, a saída. É uma preocupação que é contínua. Então faz o contato com a equipe, faz o contato via WhatsApp com os adolescentes para saber como que você tá, foi na escola, eu soube que você não foi na consulta, o que está acontecendo? Está sendo uma participação efetiva de interesse pela vida deles. Eu acho interessantíssimo isso, assim, da gente dividir a responsabilidade com a comunidade e não ficar esperando só que uma política pública ou alguma coisa, né, do Estado resolva uma questão que é de todo mundo. Você vai conhecer a realidade de São Paulo que você nem imagina, que você sonhava que fosse ter, que nem imaginava que tivesse. Daí você também descobre buracos enormes, mas você descobre um monte de coisa. Não é um projeto para se efetivar de forma fácil, não é. Acho que precisa de um empenho não só do magistrado, mas também da equipe técnica que o acompanha, né? Dos abrigos, das entidades acolhedoras, dos responsáveis, gerentes, educadores. Quer dizer, tem todo um envolvimento para que ele possa dar certo. Então, a sensibilidade do magistrado nesse momento, acho que conta muito, né? De entender que aquela criança ela tem as suas expectativas que precisam ser atendidas e tuteladas, né? E de alguma forma fazer as coisas andarem. Ele não vai ser seu herdeiro porque ele não é seu filho, ele não vai, você não é guardião dele,
mas você é o guardião dos sentimentos dele, né, das emoções dele. Então é muito sério. O primeiro abraço que ele me deu como afilhado foi uma coisa muito emocionante, né? Eu sou pai de dois meninos, 2 rapazes, 2 homens hoje, né? Mas se compara ao momento que eu conheci o meu filho, né? O momento do nascimento do meu filho. Então aquele primeiro abraço foi muito emocionante. Deu uma sensação de um laço que se criou naquele momento que é para a vida inteira, né? Indescritível, né? E isso se renova a cada dia, né? Se renova cada vez que eu encontro com ele. É incrível. Toda vez que eu chego perto dele, ele pergunta: "O que você é meu?" "Eu sou seu padrinho." "E eu sou seu filhado, né?" "É." Então, e ele me dá um abraço, é excepcional. Não tem palavras para fazer isso. É para a vida inteira, não tem jeito.